nós falamos no começo, existem várias maneiras de contribuir, ofertar e dizimar é uma delas. Nós estamos em um período muito desafiador financeiramente, desafiador para a nossa fé, mas nós cremos no Deus que nós servimos e nós entendemos que nós somos parte de uma família que está caminhando junto em uma só visão, em um só propósito. E eu creio que o Espírito Santo está despertando corações também para contribuir de maneira financeira para tudo que Ele está fazendo. Então, se você sente isso no coração e quer contribuir essa noite, se o Espírito Santo estiver tocando no seu coração alguma coisa sobre participar financeiramente de toda essa movimentação que nós estamos vivendo nesse tempo, eu queria convidar você a participar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cumpra seu propósito e que nós possamos entender que fazer parte é um privilégio e não um peso. Então, Deus, toque em nossos corações para que nós possamos contribuir também de maneira financeira para tudo que o Senhor está realizando em nossos dias hoje. Louvamos o nome do Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, e louvamos o nome do Senhor porque o Senhor está nos dando o privilégio de fazer parte de tudo que o Senhor vai fazer naquele local, tudo que o Senhor vai fazer na vida daquelas crianças, tudo que o Senhor vai fazer na vida daquelas famílias. Obrigado, Senhor, por fazer parte de tudo isso. Louvamos o Teu nome, louvamos o Teu glorioso nome. Aleluia. Fique à vontade para contribuir, irmãos, em nome de Jesus. Porque grande és Tu, maravilha fazes Tu, não há outro. Não há outro como Tu, porque grande és Tu, maravilhas. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará maravilhas aqui hoje ainda. Eu creio, Senhor. Eu creio, eu volto os meus olhos para o Senhor essa noite. Fazes Tu, não há outro. Não há outro como Tu, porque grande és Tu, maravilhas fazes. Não há outro como Tu, não há outro como Tu. Aleluia, aleluia. Levante sua voz comigo, irmãos, em nome de Jesus. Adore o nome dEle. Deixe sair um novo cântico dos seus lábios. Deixe sair uma adoração que vem do seu coração a Ele. Responda a Ele essa noite. Responda a Ele com o seu louvor. Responda a Ele. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus habita em meio aos louvores. Deus habita. Santo, Santo é o Senhor, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, diga a Ele, é o Senhor, poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, poderoso. Tu és santo,
ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, cante a Ele. O Senhor quer ouvir você, irmão. Ele quer ouvir você. Jesus e o louvor. Cante a Ele. É o pai que gosta de ouvir os filhos cantarem, irmão. É o pai que gosta de ouvir cada filho cantar. E o poder ao aleluia, aleluia. Toda glória pertence ao Senhor, Deus. Só o Senhor é santo. Só o Senhor é digno. Obrigado por nos ouvir, Senhor. Tantas pessoas poderiam cantar ao Senhor, mas o Senhor gosta de nos ouvir, porque ninguém canta como você, irmão. Várias pessoas cantam muito bem, mas a sua voz é única para Ele. Ele gosta de te ouvir. Ele gosta de ouvir a sua voz. Ele gosta de ouvir você. Ele gosta de te ouvir, meu irmão. Então, quando você levanta a sua voz, não é porque eu estou pedindo, não é para eu ouvir, é porque Jesus gosta de te ouvir. Ele gosta de ouvir você. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, desde ontem, e tudo que o Senhor vai fazer hoje. Louvamos o nome do Senhor, glorioso Rei, glorioso, majestoso, Rei de toda a terra, Rei de toda a terra, Pai de amor, Pai de amor, Pai de amor. Ele é aquele que se inclina para ouvir você, irmão. A Bíblia fala que Ele se inclina para ouvir. Obrigado por sua graça, por seu amor, por sua presença e por quem Tu és. Obrigado, Jesus. Muito obrigado.
Pode se sentar aí no seu lugar. O Senhor, Ele se inclina para nos ouvir, irmãos. E no meio de todas essas vozes, Ele gosta de ouvir a sua voz. Eu senti isso muito forte no meu coração. Porque eu tenho mania de ficar me comparando com pessoas muito melhores do que eu, né? E quando eu toco, eu fico assim, às vezes, ai Senhor, né? Tem tanta gente melhor do que eu que poderia estar fazendo. Mas o Espírito trouxe isso ao meu coração, mas eu gosto de ouvir você. E eu senti que o Senhor estava falando isso para você também, irmãos. O Senhor gosta de te ouvir. Ele gosta de ouvir você. Então não deixe passar as oportunidades que você tem diante do Senhor, né? Nós estamos sempre diante dEle, mas quando nós estamos em oração, em louvor a Ele, quando nós estamos cantando, quando nós estamos adorando, como nós estamos louvando, a palavra do Senhor fala, em Salmo 52, se eu não me engano, que o Senhor habita em meio do louvor do seu povo, no louvor da sua igreja, né? Ele gosta de estar no nosso meio, e Ele gosta de nos ouvir. É uma impressão que eu tive quando eu cantava sobre Rei de toda a terra, como se fosse um rei com muitas tarefas, mas ele voltava para casa e encontrava os seus filhos, e ele queria ouvir os seus filhos, né? Porque ele é apaixonado pelos seus filhos. Então não perca a oportunidade, amém? Não perca. E que o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus. Tony, por favor. Nós estávamos passando assim por um momento bem desafiador, e a conferência já estava marcada, e a gente falou assim, Jesus, como é que a gente faz? A gente mudou a conferência, voltou a conferência, transformou a conferência em um almoço, transformou num negócio de mulher, negócio de homem. Mas o Senhor queria falar ao nosso coração esse tema que é tão forte, né? Eu conheci Tony falando isso, sobre a centralidade de Cristo, acho que em 2012 ou 2013, não sei. E aí eu levei ele em Itabirito para falar sobre isso. E hoje, alguns anos depois, eu falei assim, amigo, vamos conversar, né? Conversei com os meninos falando sobre o que nós íamos falar. Eu falei assim, gente, eu acho que a gente poderia deixar ele falar sobre a centralidade de Cristo. E é muito bom ou falar sobre Jesus e ouvir sobre Jesus, né? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar ele. Neilza, vem cá também. Não sei se todo mundo conhece o Tony, né? Neilza. Acho que sim, né? Mas se não, prazer, Tony, Neilza. Esse casal maravilhoso que tem nos abençoado há tanto tempo. Os 2 filhos dele não estão aqui, Jennifer e Davidson. Mas ore por eles também, né? Estenda sua mão para cá, ore por essa família abençoada. Amanhã vai ter momento para as mulheres com a Neilza, né? Sexta-noite teve chá de homens, amanhã de manhã tem chá de mulheres. Vamos orar? Estenda sua mão para cá, Pai, nós queremos abençoar esse casal que nós amamos tanto. Deus, que o Senhor continue cuidando deles, em nome de Jesus, cada detalhe, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Quero orar pelos seguidores, ó Pai, que vai iniciar esse semestre, em nome de Jesus, vai iniciar, ó Deus, e o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer nesse tempo. O Senhor sabe de todas as coisas, os desafios que eles têm vivido, os pensamentos e tudo o que está passando. Deus, nós abençoamos tudo que vai acontecer nesse tempo, em nome de Jesus. Que o Senhor faça tudo o que o Senhor quer fazer, em nome do Senhor Jesus. Deus, vá à frente. Deus, em nome de Jesus, abrindo portas, vá à frente, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Deus, envia os jovens, Deus, para esse lugar. Aqueles jovens que o Senhor quer falar profundamente ao coração deles. Envie esses jovens, Pai, em nome de Jesus, de onde eles estiverem. Que o Teu Espírito toque profundamente no coração deles, para que eles estejam lá, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos essa família, esse casal, e que o Senhor continue sustentando e mantendo a vida deles, para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Se tem uma coisa universal é que se não ligar, não liga, né? Paz do Senhor, irmãos.
Bom estarmos juntos outra vez. É uma alegria estar com vocês novamente, tá? Uma grande alegria. Essa igreja é como uma família para mim e para minha casa. Faz parte da gente. Obrigado por nos receber assim. Quero também agradecer aos irmãos que cooperaram aí com o JDM em janeiro. Tiveram contato com os jovens que vieram, sim ou não? Né? Quero agradecer vocês por recebê-los. Eles voltaram para suas casas marcados pelo carinho de vocês, pelas características de Jesus que essa igreja tem. Tinham jovens aí de vários lugares do Brasil, de vários sotaques, mas com certeza todos saíram apaixonados pela comida mineira, né? Que é a segunda melhor comida do Brasil, né? Amém ou não? Não, por quê? A primeira não é a baiana? A da minha terra? Não é? Tudo bem, vai, eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas também, então, tudo bem, a melhor comida do Brasil, vai. Eu vou brigar aqui, né, só 2 contra 100, não dá, então. Obrigado, irmãos, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade, por estarmos juntos há tantos anos. Eu quero sim repartir com vocês, meu desejo é conversar. Eu quero muito não ser um pregador essa noite. Quero muito conversar. Se você pudesse chegar mais perto de mim, ficarmos aqui mais na frente, já que somos poucos, eu até ficaria sentado. Eu ficaria muito à vontade aqui. Pode vir aqui, sentar mais pertinho de mim. Vamos fazer de conta que isso aqui não é um salão de igreja, né? Vamos ser mais simples. Eu gosto da simplicidade. Olha que coisa boa, muito obrigado por atender esse meu pedido. Aleluia. Meus irmãos, deixa eu contar um pouquinho da minha história para você entender por que esse tema ele é tão caro para mim. E eu quero que se torne cada vez mais caro, valioso, né? Para toda a igreja de Jesus que eu puder ter contato. Eu fui basicamente criado num lar de cristãos, né? Meus pais se converteram quando eu tinha 3 anos de idade. E me levaram para a igreja junto. Aliás, minha mãe me levou junto com ela, quando ela foi para a frente, né? Levantou a mão, entregar a vida a Jesus e tal. E ela me levou na frente e dizia que ia me levar porque ela queria que eu também conhecesse Jesus. O pessoal dizia que não precisava, não precisa, ele é muito bebê ainda, né? 3 anos. E ela se recusou a me deixar na cadeira com alguém. E quando ela e meu pai foram entregar a vida a Jesus, ela me levou no colo e me disse ela que me entregou a Jesus. Eu acho que deu certo, porque cá estou. Mas eu fui crescendo e quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, é uma fase muito especial da vida, porque o olhar de criança dá lugar ao olhar mais subjetivo de um adulto, né? E eu comecei a ver muito problema na igreja. E muita coisa que eu escutava não era o que eu via sendo praticada. Inclusive da minha própria vida. E aí eu fiz uma oração perigosa. Você já fez alguma oração perigosa na vida? Cuidado, viu? Porque você sabe que o maior perigo da oração é Deus responder, né? Quando ela não é uma oração cuja resposta pode ser perigosa, né? A oração foi: Deus, se você existe, e eu sei que você existe, eu quero saber quem é você. Eu fiz essa pergunta: Deus, quem é você? Porque no meu coração tinha o seguinte: você não pode ser o que eles estão me mostrando. Não pode ser que você é santo e o que eu vejo é gente pecando. Não pode ser que você é amor e eu vejo gente se tratando mal.
Lá na época, tá? Na minha situação lá, que eu vivia nessa época. Pois não é que Deus resolveu responder? E a partir daquela oração, tudo na minha vida, a partir dos 13 anos, de algum jeito, me levava a Jesus. Me fazia pensar em Jesus, ou me levava para alguma mensagem sobre Jesus, me levava para algum texto bíblico sobre Jesus, me levava para alguém que falava de Jesus, enfim. Foram histórias de muitos anos, muitas histórias em muitos anos, que Deus deu um jeito de fazer com que eu conhecesse Jesus na minha adolescência. Então tem gente que tem medo da adolescência, né? Eu queria dizer para você, não tenha medo dessa fase da vida, porque essa fase da vida pode ser uma fase maravilhosa. Foi para mim. Foi na minha chamada adolescência que Jesus se apresentou para mim e eu me apaixonei por Ele de verdade. E não parei mais. E não quero parar. Mas foi interessante também, porque se Deus se apresentasse para mim a partir da figura do Pai, Deus Pai, Ele teria dificuldade por causa da minha relação complicada com meu pai. E se Ele se apresentasse para mim diretamente sobre o Espírito Santo, talvez fosse subjetivo demais para mim, quanto mais que eu era de uma igreja batista. Então Ele resolveu sabiamente se apresentar para mim a partir da pessoa do Filho de Jesus Cristo. E desde então, houve um momento em que Deus trazia Jesus para mim, de muitas maneiras, de muitas formas, para me atrair para Jesus, para me levar a conhecer Jesus. Mas depois de um tempo, Jesus me tinha e tudo que eu falava tinha a ver com Ele. E eu hoje tenho esse problema. Se você me pedir para falar de qualquer assunto, mas qualquer um, eu vou falar de Jesus. Não sei se você desanima com isso, mas é um fato. Eu lembro que uma vez, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, alguém me chamou e pediu, olha, o tema do encontro é a paternidade de Deus. Aí eu falei, eita, eu acho que agora eu vou ter que falar de Deus Pai, né? Pois menino, Deus não me deu uma palavra inteirinha sobre Jesus, a partir do que Ele responde a Filipe, quem vê a mim vê o Pai? E eu falei sobre a paternidade de Deus, descrevendo Jesus como Pai. Enfim, é assim que acontece. Mesmo quando eu não quero, é o que acontece. Jesus está o tempo inteiro diante de mim, e eu espero que Ele nunca saia. Amém? E eu desejo que hoje e amanhã a gente seja atraído por Ele ainda mais. Eu sei que você segue Jesus, eu sei que vocês o amam. Meu desejo é que Jesus apareça um pouco mais e a luz de Cristo atrai ainda mais o seu coração para Ele. Porque não existe nada, nem ninguém mais precioso, mais valioso, mais atraente do que Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Vamos então para a Escritura. Talvez nós tratemos basicamente nessa noite de 3 textos bíblicos apenas. E eu quero muito que essa palavra seja revelada ao seu coração. Vamos começar no Salmo 2. Eu queria te apresentar, conhece não? Isso aqui é um livro, isso é papel. Brincadeira. É porque está raro o papel hoje em dia, né? O pessoal já pega direto o celular. Eu ainda sou do papel, viu? Eu gosto do papel. Eu gosto de folhear. Mas de vez em quando eu uso o celular também. Não é pecado, fique em paz. Mas deixa eu te apresentar que existe, viu? Salmo. Livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 2. Queria talvez repartir essa palavra em 3 momentos. A situação da humanidade, a solução de Deus e o que isso tem a ver com a gente. Consegue repetir essas 3 frases? A situação da humanidade, segunda frase, a solução de Deus, terceira, o que é que isso tem a ver com a gente pessoalmente, individualmente. Vamos tentar então falar dessas 3 coisas nessa noite. Eu acho que até meia-noite a gente termina, amém não? Brincadeira, os homens que trabalharam o dia todo aí ficaram desesperados agora, né? Não vai não, brincadeira. Salmo 2. Posso ler não? Quem abriu, diga amém.
Quem não abriu, diga, peraí. Rapaz, que povo habilidoso. Eu queria ver se fosse papel, né? Bem-aventurado, desculpa, li um, é o 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Pare de ler e olhe para mim, mas não feche o texto. Essa é a situação da humanidade. Como está a humanidade que se afastou de Deus desde o pecado no Éden? Nas palavras do texto, responda para mim essa pergunta. Eu falei que eu queria conversar, né? Então responde para mim com o texto. Como está a humanidade sem Deus? A humanidade pecaminosa. Como essa humanidade está? Opa, já ouviu a primeira palavra. Qual foi? Enfurecida. Todas as versões falam isso, enfurecem. Tem outra palavra importante aí. Isso, amotinam. Então, a humanidade está enfurecida, enraivecida, rebelada e amotinada. Contra quem? Contra Deus e contra Jesus, o ungido. Então, todo o caos da humanidade, toda a desgraça da humanidade, toda coisa horrível que a humanidade faz, é consequência dessa atitude no coração da humanidade, que é: não queremos que Deus nos conduza, não queremos que Deus nos controle. Essa rebeldia, essa resistência a ser guiado, a ser conduzido, a ser controlado por Deus, é o que faz o homem fazer escolhas absurdas, desastrosas. Olha bem para mim, porque quando eu estou falando da humanidade, eu estou incluindo a mim e a você. Você se lembra que antes de Jesus entrar na sua vida, você também era um rebelde? Era um independente que não gostava de controle nenhum? Você se lembra aonde a sua desobediência te levou? Eu sei aonde a minha desobediência me levou. Eu sei o traste progressivo que eu era. Graças a Deus o Senhor nos encontrou, amém? Mas essa é a situação da humanidade inteirinha, sem Deus, conspirando contra Deus, amotinados, né? Motim é uma guerra organizada. Motim é como se fosse nos dias de hoje, crime organizado. Está muito em moda isso, né? Crime organizado. Então, motim é crime organizado. Então, todas as áreas da humanidade estão marcadas por essa rebelião contra Deus. Então, estão manchadas por maldade. E eu vou repetir aqui algumas áreas da humanidade para a gente entender como isso implica na vida prática da gente. Então, se você falar assim, todos os projetos que o ser humano desenvolve sem Deus, o ser humano sem Deus, todos esses projetos estão com algum nível de maldade. Sim ou não? Todos. Porque o ser humano é mau. Então, se for projeto ligado à saúde, tem maldade. Se for projeto ligado à educação, tem maldade. Por exemplo, você vai falar da maldade da indústria farmacêutica que bota os remédios lá em cima e somente uma determinada parte da população tem acesso. Que maldade! Visando o lucro e não o bem-estar das pessoas. Na educação, coisas horríveis estão sendo ensinadas nas escolas para os nossos filhos de 2, 3 anos de idade. Mas não é permitido a gente ensinar sobre Jesus nas escolas. Vocês estão entendendo? Então, em tudo que eu citar aqui, empresas, todo departamento de empresa vai ter alguma maldade acontecendo. Porque se tem ser humano, tem maldade. Se o ser humano se afasta de Deus, que é a única fonte de bondade real do universo, o que é que ele fica? Mal. Então, tudo que o homem toca fica mal. Todos os projetos. E os relacionamentos do ser humano? Tem maldade, não?
Sim ou não? Existem histórias que você já ouviu falar, absurdas, relacionadas a casamentos? Sim, existem. Existem absurdos em relação a pais e filhos? Mães e filhos? Existem. E por que existem? Porque estamos falando do ser humano, amotinado contra Deus, rebelde, não querendo ser conduzido pelo Senhor e por sua vontade. Então vamos lá. Projetos estão corrompidos, relacionamentos estão corrompidos, porque a natureza humana está corrompida. E tudo que o homem toca fica mal. Essa é a situação da humanidade. E é interessante notar que quando o Salmo, no versículo 2, fala de levantar-se contra Deus, ele cita príncipes, né? Então, toda figura de autoridade na terra, sem Deus, está conspirada contra Deus. É por isso que às vezes é bem difícil a gente submeter a autoridade. É bem difícil submeter a determinados governos. Por quê? Porque eles estão conspirados contra Deus. O governo do Brasil está conspirado contra Deus ou não está? Responde. Eu não estou perguntando se você é esquerda ou direita. Eu estou perguntando, biblicamente, o governo do Brasil está conspirado contra Deus? Está. O governo dos Estados Unidos está conspirado contra Deus? Está. Direita ou esquerda, centro, de baixo ou de cima, não importa. Se está na humanidade caída, em algum momento você vai ver uma maldade humana envolvida. Colocar esperança em governos humanos é decepção certa. Colocar sua esperança num governo de esquerda é decepção. Colocar sua esperança no governo de direita é igual decepção. Colocar sua esperança no governo de centro é igual decepção, porque todos estão amotinados contra Deus. Eu já deixei você bastante triste com a situação da humanidade? Ai meu Deus, então eu vou continuar um pouco mais descrevendo aqui. É para ficar triste. Você tem que ficar ciente de que a situação da humanidade é tão absurda que não tem solução para ela. É um nível tal que não há nada na terra que possa solucionar a situação da terra. Não há nenhum justo sequer. É verdade ou mentira o que eu estou falando? Não há nenhum justo sequer. Para onde você olhar e colocar sua esperança vai estar destinada ao fracasso. Isso é até o verso 3. Agora, como é que começa o verso 4? Qual é o verbo que está no verso 4? Não, antes de entronizar, não tem outro não aí? Ri-se, não tem aí não? Dá risada? Como tem na sua Bíblia? Ri, isso. Esse verbo é que a sua versão inverteu a ordem da frase. Mas eu acho lindo porque o texto aqui começa assim, ó. Ri-se. Então vamos lá. A humanidade está um caos. Diga, não tem solução. Fala com alegria, não tem solução. Mas ponto, como é que vai falar isso com alegria? Você vai me entender. Não tem solução. Caos completo. Para onde se olha, tudo tem maldade. Como é que Deus está? Por que Deus não está preocupado? Por que Deus não está assim? Ai, que terrível. Por que Deus não está assim, frequentando um consultório de psicologia para ser tratado nos traumas dele? Por que Deus está rindo? Por que Deus está rindo? Deus não está rindo porque é irônico. Deus não está rindo porque não se importa. Olha para mim, igreja, olha bem para mim. Sabe por que Deus está rindo? Porque tem alguém diante dele que não tem nada a ver com a situação da humanidade, que é santo, justo,
perfeito, eterno, obediente, e a solução todinha está nele. Tem que rir, né? Olha que lindo. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba do quê? Dos amotinados, da rebelião. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora olha o verso 6, é Deus falando. Como é que está o verso 6 aí? Vamos lá, lê para mim. Eu, porém, vos digo o quê? Eu, porém, constituí o meu rei. Opa, tem um rei. E vamos lá. E de quem é esse rei? A quem ele pertence? É Deus que está falando, vamos lá. Eu, porém, constituí o meu rei. A quem ele pertence? A Deus, ao céu, à eternidade. Ele não está envolvido na conspiração, no motim, na bagunça, no caos. O justo que a terra precisa, existe. Só não estava na terra, mas existe. A gente devia celebrar isso. Existe um justo. Eu vou ficar falando isso aqui. Existe um justo. Existe um justo. Existe um justo. Existe um justo. Existe um perfeito. Existe o maravilhoso. Existe o Deus forte. Existe o Pai da eternidade. Existe o Príncipe da paz. E como disse Isaías, o governo está sobre os seus ombros. É o que o Pai vai fazer para resolver as coisas. Vai colocar o governo sobre os ombros do justo. E aí o Pai fala, isso aconteceu lá na eternidade. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Verso 7. Jesus falando, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Gente, que coisa linda, a gente está lendo no Salmo um diálogo entre o Pai e o Filho, no céu, que o salmista viu. Tremendo. Olha só, proclamarei o decreto do Senhor, é que Jesus está falando. Jesus está dizendo que vai proclamar o decreto que Deus estabeleceu. E ele me disse, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Vamos imaginar o diálogo. O pai olha para a situação da terra, faz assim, ó. Você entendeu, não? Olha para a situação da terra. Achei o justo. Aí fala assim, ô filho, vamos fazer um negócio? Me pede as nações da terra por herança. Aí o filho olha para o pai e fala assim, pai, como que era o filho? Obediente ou amotinado? Obediente. Então se o pai fala assim, filho, me pede as nações por herança, o que é que o filho faz? Pai, você me dá as nações por herança? Aí o pai fala, sim filho, eu te dou as nações por herança, e você vai governar as nações, e você vai reinar, e você vai estabelecer o seu reino, o seu domínio, e você vai consertar tudo. E nós somos o povo do justo. Nós somos o povo do justo. Quando a gente olha para as nações agora, a gente não está vendo Jesus reinando ainda. Calma. Ele está agindo em toda a terra para promover o dia em que ele virá, para na prática governar todas as nações. Mas até lá, aqui é extremamente importante, olha para mim, a gente entender em que momento nós estamos nessa história, porque nós estamos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, certo? Na primeira vinda, Jesus é estabelecido rei. Na segunda vinda, esse reinado se tornará prático em todas as nações da terra.
Mas na primeira vinda, ele ainda não realiza, efetua o seu governo em todas as nações. Ele exerce o seu governo em uma nação. E agora nós vamos para Efésios 1, para a gente entender isso que a Bíblia chama de mistério de Deus. Eu acho isso de um... Bom, eu vou parar de falar e vamos ao texto, porque eu fico maravilhado com a mente de Deus. Abre em Efésios agora. Efésios capítulo 1. Aleluia. Jesus, revela-nos, Pai. Revela-nos o Filho. Amém. Olha só. Verso 9 de Efésios 1. Desvendando-nos o quê? O mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito ou propósito, que estabeleceu ou propôs em Cristo. Qual o propósito? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, quantas? Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora eu queria que você pulasse alguns versículos e fosse para o verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestiais. Acima, diga acima. Outra vez acima. Acima, acima, muito acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eu pergunto para você, onde Jesus está? Isso. Vamos dizer, onde Jesus está? Muito, fala muito. Muito acima. De quê? De toda a autoridade, de todo nome e de toda força. Ele está muito acima. Todas as forças que você vê e que você não vê operando na terra em caos, Jesus está muito acima de todas essas forças. Você crê nisso, irmão? Jesus está muito acima de todas essas coisas, de todas essas forças. A gente precisa crer. O quanto Jesus é maior que a força de Satanás e seus demônios. O quanto ele é maior. Ele é assim, infinitamente maior. O quanto Jesus é maior do que a força dos homens maus e todas as suas maldades. Infinitamente maior. O quanto Jesus é maior do que toda a desordem que a criação está e as catástrofes que estão acontecendo. Muito maior. Mas Tony, eu quero ver isso na prática. Diga assim comigo. Eu verei. Eu verei. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim, verão. Eu verei. Você verá. E até lá? Por favor, igreja, presta atenção no que vem agora. Antes de eu falar o que vem agora, deixa eu explicar o verso 10. De fazer convergir nele. Essa expressão de fazer convergir nele. Fala aí essa expressão, de fazer convergir nele. O que é convergir? Em português. O que é convergir? Virar, voltar-se para, né? Então, se eu estou assim, convergir, eu quero, vamos dizer que, esqueci seu nome,
Ricardo aqui é o foco do momento, né? Então eu quero convergir para Ricardo. Então, desculpa, Ricardo, é que eu vi a cruz aqui, vai ficar melhor usar a cruz, vai ficar muito bom. Então vamos dizer que a cruz é o centro, né? Né? Ficou legal? Então, convergir significa que eu vou voltar minha atenção completamente para essa cruz. Não importa a posição que eu esteja, a direção que eu esteja indo. Então, eu posso estar indo para lá, eu posso estar indo para cá, mas convergir significa voltar. Então, se eu estiver aqui e eu quiser convergir, eu faço o quê? Eu volto para cá. Se eu estiver aqui e eu quiser convergir, eu volto para cá. Então, de todas as direções, em todos os lugares, convergir significa voltar para o mesmo ponto. Agora eu vou te falar a palavra convergir no grego. Presta atenção, essa palavra é importante. Não decora o grego, mas entende o sentido. No grego, a palavra convergir é a junção de 3 palavrinhas: ana, kefalé e ostai, ou iosis. O que essas 3 palavras significam? Tornar a colocar debaixo do mesmo cabeça. Tornar a colocar debaixo da mesma autoridade. Então o mistério que Paulo está dizendo para a gente aqui em Efésios é o seguinte: Deus estabeleceu um propósito maravilhoso de fazer todas as coisas no céu e na terra voltarem-se, convergirem para Jesus. Tudo o que converge para Jesus volta ao lugar correto. Eu queria que você repetisse essa frase. Tudo o que converge para Jesus volta para o lugar correto. Repete. Tudo o que converge para Jesus volta para o lugar correto. Esse é o grande mistério de Deus. Então vamos lá. Primeiro Adão veio, governando a terra, porque Deus deu a ele domínio. Quando ele pecou, ele pôs tudo na terra em degeneração por causa do pecado dele. E aí o pai diz: filho, e pede às nações são tuas. E o pai brada em alta voz lá no céu, daquele dia em que ele bradou, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo veio em carne. O homem justo agora havia na terra, existia na terra. E ele morre, ressuscita, para fazer todas as coisas voltarem para Deus novamente. Deus criou um ponto de reconciliação de todas as coisas com Ele. E esse ponto se chama Jesus Cristo. Aleluia. É assim que Deus resolveu as coisas. É assim que Deus resolve as coisas, dando destaque a Jesus. Já percebeu como é lindo perceber isso na própria Trindade? Você já percebeu? Ó, vou te dar uma demonstração. O Pai trabalhou em todo o Antigo Testamento, fazendo com que as pessoas percebessem que haveria um cordeiro que havia de vir. Então o Pai estava atraindo a atenção das pessoas para quem? Para Jesus. Aí Jesus vem. Quando Jesus vem, Jesus faz 2 falas maravilhosas sobre Deus, sobre a Trindade. Ele fala: quem vê a mim, vê o Pai. Ele atrai a atenção das pessoas para o Pai. E ele fala sobre o Espírito Santo: ó, agora eu tenho que ir. Por que eu tenho que ir? Porque ele tem que vir. Então ele de novo coloca a atenção no Pai, coloca a atenção no Espírito Santo. Mas o Pai trabalha para a gente pensar em Jesus. Lembra não? O Pai deu a ele o nome acima de todo nome. O Pai trabalha para a gente pensar em Jesus. E o Espírito Santo trabalha para quê? Para a gente lembrar de Jesus. Jesus disse: quando Ele vier, Ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu disse. Porque não falará de si mesmo, receberá do que é meu e vou-lo há de anunciar. Que coisa linda, a Trindade concorda. Jesus é o centro. Aleluia. E por que a Trindade concorda? Porque é Ele que vai trazer as nações de volta. É Ele que está trazendo a gente de volta. É a cruz dele que nos incluiu de novo
no projeto de Deus, do qual estávamos longe por causa do nosso pecado. É a obra de Cristo que nos redime, que nos restaura e que nos reconstitui ao plano original do Pai. Amém, meus irmãos? Então entende essa expressão? Convergência agora, convergir, tudo se volta para Ele. Todas as atenções para Ele. Tudo deve ter Jesus como destaque. Quem é o destaque da igreja? É mesmo? Pode proclamar. Quem é o destaque da igreja? Jesus. Quem é o destaque do seu casamento? O marido, porque é o cabeça? A esposa, porque é mais bonita? Quem é o destaque do casamento? Jesus é o destaque do casamento? Se Jesus é o destaque do casamento, então o casamento dá certo. Porque é Ele que faz as coisas voltarem para o seu devido lugar. Quem é o destaque da relação de pais e filhos? Jesus? Se for Ele, o pai consegue ser pai e o filho consegue ser filho. Quem é o destaque? Agora vamos imaginar quando Jesus for o destaque de todas as atividades humanas quando Ele vier na segunda vinda. Como essa terra vai ficar melhor, né, gente? Agora o ponto, para você se ver nesse projeto todo: primeira vinda, segunda vinda. Onde nós estamos? Primeira vinda, segunda vinda. Onde você está aqui? Eu acho que a gente está aqui, ó. Me entendeu ou não? Isso aqui é uma linha do tempo. Onde você está? Eu acho, eu creio, eu espero, estou torcendo para a gente estar aqui, na beirinha da segunda vinda. Amém ou não? Amém? É a nossa esperança, né? Agora lê comigo capítulo 1, verso 22. Você tem que ler isso aqui com alegria, combinado ou não? Com fé. Leia procurando entender, por favor. O Espírito Santo vai falar. E pôs, e colocou todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu Deus! Fala alto o que você falou. Rapaz, desde ontem tu só dá dedo, mas misericórdia, coisa linda, rapaz. Que graça. Posso levar embora? Que privilégio, disse ele. Bora dizer? Que privilégio? Por que privilégio? Por que a gente está falando que é privilégio isso aí? Porque veja bem, Ele pôs todas as coisas, Deus pôs todas as coisas aonde? Debaixo dos pés. Vou usar aqui uma figura. Os amotinados, os conspirados, está tudo aonde? Sabe por que Ele não esmaga? Porque Ele é misericordioso. Ele quer que muitos ainda sejam salvos. Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Mas onde é que está? Debaixo, ou seja, contido, até que o número de salvos se complete. Então, tudo que é humano corrompido está contido sob os pés de Jesus. A cena que vem na minha cabeça é como se tivesse uma formiguinha lá embaixo, você pisando assim, sem matar, só para deixar a formiguinha presa no seu pé. Formigona, né, para poder conseguir fazer isso. Aí você deixa a formigona presa lá, e ela fica olhando para você: eu vou te matar, Tony, você não tem poder sobre mim. Você lá com o pé em cima da cabeça dela. E ela lá: eu vou matar você, eu não gosto de você, eu não concordo com você, eu não acredito. Eu acho lindo o que Jesus vai fazer com o anticristo. Quem se lembra?
O pessoal fica às vezes dizendo que Jesus vai brigar com o anticristo, que vai ser uma luta assim terrível. Gente, pelo amor de Deus, ele vai destruir com o sopro de sua boca. Imagina o anticristo fazendo um bocado de coisa contra Deus, um bocado de coisa. Você consegue se alegrar? Esse é o seu Deus. É claro que antes ele vai fazer um estardalhaço, vai fazer muita coisa ruim acontecer, para tirar o máximo de pessoas da fé em Cristo. Mas calma! Está tudo contido. Quando ele vier, você acha que Jesus vai ficar brigando com o anticristo? Pelo amor de Deus. Você acha que o poder de Jesus Cristo é comparável ao poder do anticristo? Eu amo com o sopro de sua boca. O anticristo lá todo imponente, Jesus. E a gente lá. Vou voltar. Estou empolgado. Mas vou voltar. Estou empolgado com a segunda vinda. Mas vou voltar. Onde é que nós estamos? Entre a primeira e a segunda. E quem somos nós? Aqui no texto. Então veja. Está tudo debaixo do pé contido. Mas tem um negócio lindo, maravilhoso, que fala sobre a nossa identidade como igreja. Para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, para que na prática Jesus tenha o controle sobre todas as coisas, foi da vontade de Deus Pai nos dar a Ele e dar Ele para nós como sua igreja, para juntos construirmos a realidade da segunda vinda. Irmão, você entende a nossa vocação? Tudo que nós fazemos nesta terra não tem a ver com a gente ser feliz, tem a ver com Jesus voltar, tem a ver com Jesus ter o destaque, a primazia, porque Ele é digno, e pronto. Algumas coisas que eu vou fazer aqui por amor a Ele, vão me fazer muito bem, algumas coisas que eu fazer aqui por amor a Ele, podem me fazer mal, mas tudo bem. Fazer mal no sentido de que eu posso morrer perseguido. Quantos irmãos nossos estão morrendo perseguidos? Não é verdade? Mas tudo bem, por que tudo bem? Porque nós não estamos trabalhando para o nosso conforto, nós estamos trabalhando para fazer o rei sobre todas as nações. Meus irmãos, por favor, perceba a sua vocação, abra os seus olhos, você não tem uma vidinha, você tem uma baita vida para viver. Uma baita vida para viver. Aleluia, aleluia, Ele é digno. Você entende? Você crê? Abre seus olhos, abre seu coração. Você foi chamado para um projeto eterno. Você não foi chamado meramente para o seu trabalhinho, para a sua familhinha, para a sua cidadezinha. Entende? Você foi chamado para um projeto eterno. E Deus envolveu você nisso. É por isso que você está na sua cidadezinha, no seu trabalhinho, na sua familhinha, para que Ele realize a obra dEle em cada lugar onde você está, para que Ele seja honrado em cada lugar onde você está, para que Ele seja conhecido em cada lugar onde você está, porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Diga comigo de novo Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele. Quantas coisas? Todas as coisas. O apóstolo Paulo, falando que alguns chamam de quinto evangélico, que é a carta aos Romanos, depois de falar
aquelas maravilhosas revelações sobre o poder de Cristo em relação à lei, depois de falar do mistério de que ele escolheu judeus e gentios para serem salvos, ele tem aquela explosão numa oração até difícil de entender. Ele fala: oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a ele para que ele fosse restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Situação da humanidade, qual foi o segundo ponto? A solução de Deus. Qual o terceiro ponto? Já esqueceu? Fala aí, os mais jovens pelo menos. Situação da humanidade, a solução de Deus. E o que é que isso tem a ver conosco, em termos práticos, a vida de cada um de nós? Primeira coisa que eu quero que você entenda sobre nós: Jesus nos chama para Ele. A nossa vida cristã é Cristo. Todos nós precisamos convergir para Cristo. Tudo em nossa vida precisa convergir para Cristo. A sua natureza foi recriada, sim ou não? Você não nasceu de novo? Você não recebeu uma nova natureza? Agora você não é semelhante a Cristo? Fala pela fé que sim. Sim, né? Então agora, todos os seus projetos, que antes tinham maldade, agora contém Cristo. Então, colocar Cristo em tudo que você faz, não é o privilégio de alguns, é o chamado de todos nós. Então, quando você for na farmácia comprar um remédio, você não foi na farmácia comprar um remédio. Você foi na farmácia para Jesus entrar na farmácia e falar com aquelas pessoas. Você está trabalhando na escola, você está trabalhando, sei lá onde você trabalha, no mercado, na segurança, na empresa, você está em qualquer lugar, você não está ali trabalhando para ganhar dinheiro, você está trabalhando para estabelecer o reino de Deus lá dentro. De quebra, Jesus vai te dar até um salário para isso. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiz parte de um momento muito novo na igreja, na época em Salvador, porque a Bahia praticamente não tinha faculdades, tinham só 2 faculdades, uma pública e uma particular. Pouquíssimas pessoas entravam na faculdade na época. E aí eu, mais alguns outros jovens, entramos na faculdade naquele ano. Então teve um culto de ação de graças, pense. Era uma novidade tão grande, que teve um culto de ação de graças pelos jovens que entraram na faculdade. E eu lembro da palavra, alguns conhecem, que Carlos Sá deu naquele dia para nós. A palavra foi: vocês estão entrando nessa universidade para estabelecer o reino de Deus lá dentro. E de quebra, vocês vão sair com um diploma. Ele mudou o nosso valor. E eu passei todos os meus anos de faculdade pensando nisso. Eu preciso viver Jesus aqui dentro. E olha que eu estava numa faculdade federal, como aluno de biologia. Você imagina o que foi, né? Só que Jesus já tinha me pegado. Eu lembro no primeiro semestre, eu era estudante de escola pública, mas não tinha cota na época, tá? Eu tive que fazer cursinho para passar. E aí botaram eu para ver uma folha através do microscópio, um microscópio potente da universidade, que dava para ver a célula por dentro. Quando eu olhei uma célula de uma folhinha de plantinha de aquário, e eu vi todas as estruturas da célula possíveis de serem vistas, né, se mexendo lá, movimentando, eu fiquei tão maravilhado que eu falei: louvado seja Deus! Alto, no laboratório de Biologia Geral da Universidade Federal da Bahia.
Como você acha que as pessoas reagiram? Como você acha que eu reagi? Nós existimos para fazer célebre, lembrado o nome do nosso Senhor, mesmo que para isso deem risada da gente, porque a gente sabe quem é que vai rir daqui a pouco. Você entende isso, será? Sabe por que então todos os projetos têm que ter a ver com Ele? Porque não tem nada mais significativo do que isso. Nada é melhor do que isso. Todos os projetos da minha vida, relacionados à profissão, relacionados a qualquer outra coisa, lazer, profissão, ministério, tudo tem que apontar para Ele. E os nossos relacionamentos? Todo relacionamento nosso tem que ser de tal forma que Jesus Cristo seja percebido da maneira como a gente se relaciona. Deixa eu te contar um negócio que me deixou muito feliz aqui. Eu vi Jesus hoje. Eu vi Jesus hoje em alguns momentos. E eu vou falar aqui. Eu vi Jesus hoje. Quando eu acordei, e uma criança adotada por Jesus pelos braços de 2 irmãos desta congregação deu os braços para mim. Ela não tinha destino. Deus deu um destino para ela. E desculpa, ela é nossa agora. Olá. Aí é para me presentear mesmo, né? Eu vi Jesus. Eu vi Jesus hoje, quando eu fui no galpão e eu vi um bocado de homem trabalhando, sorrindo, sem ganhar um tostão pelo que estavam fazendo, por causa de um projeto de Deus para essa congregação. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus quando eu vi um pai e uma mãe insistindo para fazer o filho entender o que era melhor para ele. E eu só posso falar isso agora porque é um negócio meio em off. Eu vi Jesus quando fui sentar na casa de 2 jovenzinhos casados. E o coração deles se quebrantou quando eu fiz uma simples oração. Procure Jesus. Você vai achar. Você vai achar Ele bem do seu lado. E você vai ter a chance de glorificá-lo, de exaltá-lo. Para de ficar olhando para as pessoas, procurando o bom e o mal nelas. Olha para Jesus e deixa Jesus guiar seu olhar sobre as pessoas. Isso vai mudar seus relacionamentos. Você vai ver as pessoas de uma maneira diferente. E você vai amar melhor as pessoas. Sabe quem é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço? A minha esposa. Eu moro com Jesus. Eu durmo com Jesus. Deixa Jesus mudar seu olhar. Dele, por meio dele e para ele, são todos os seus relacionamentos. Deixa os seus relacionamentos terem origem nele, serem conduzidos por ele, para glorificarem a ele. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Amém. A gente não se relaciona para se dar bem. Quem se relaciona para se dar bem vai matar o outro. Porque para você se dar bem na sua concepção, o outro tem que fazer tudo o que você quer. Então você vai anular o outro. A gente não se relaciona para se dar bem. A gente se relaciona
para que Jesus seja visto nos nossos relacionamentos. E quando Jesus for visto nos nossos relacionamentos, aí sim, nossos relacionamentos vão fazer sentido. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas. Quantas? Todas as coisas. Ainda falando sobre essa igreja. Essa igreja é a nação de Deus entre a primeira e a segunda vinda. Quem é a igreja? A igreja é todas as pessoas convertidas. De quais nações? Todas. Judeus e gentios. Porque de ambos os povos ele fez um só. Então temos irmãos convertidos na Rússia? Temos. Fala com alegria que temos. Temos, eu conheço, tá? Fica tranquilo. Temos irmãos convertidos na Argentina? Pasme, até lá tem. Perdão, Jesus, misericórdia. Temos irmãos convertidos no Brasil? Temos. Temos irmãos convertidos na China? Milhares. Na Armênia, que lindo. Um dos meus pais na fé é armênio. Jorge Mitian, ele é armênio. Mora na Argentina, mas é armênio. Esse povo formado de gente de todas as nações. Quem lembra dessa música? De todas as tribos, muitos virão te louvar, de muitas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Agora, congela aí. Como que as nações aí fora estão? Amotinadas, enfurecidas. Como que a igreja está? Fala com alegria. Fala o contrário de amotinado e conspirado e rebelde. Como é que a igreja está? Obediente, submissa, mansa, humilde. Por isso, alegre. Não cabe à igreja rebelião. Não cabe na igreja desonra. Todos na igreja são pessoas submissas. Só um diz amém nessa igreja, gente? Todos na igreja têm duas características, que são as duas características que o seu rei disse de si mesmo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmãos queridos, Deus não espera que nós sejamos pessoas que sobem em palanques, com palavras ofensivas, com gritos, para testemunhar alguma coisa que Ele não mandou a gente testemunhar. Mas Ele espera que nossa mansidão e nossa humildade calem os opositores e amotinados dele. Deixem as pessoas sem entender por que a gente é assim. A gente é assim porque a gente sabe que o rei tem tudo debaixo dos seus pés. Ele vai voltar. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, a vida no seu altar, para seu louvor. Igreja, a única coisa que Deus quer de nós é que nós sejamos semelhantes a Jesus. Só. Em caráter, em atitude, em obras.
Manso e humilde é a atitude. Santo caráter, obediência é obras. Amém ou não? Essa igreja é a única nação na terra que não está rebelada contra Deus. É por isso que a gente adora, é por isso que a gente louva. A gente está antecedendo a realidade eterna. A gente está concordando com o céu, onde estão lá os anjos não amotinados, os que perseveraram em adorá-lo, e eles ficam diante de Deus, repetidamente dizendo o quê? Santo, santo, santo. E como é que ele chama o santo? É o Senhor dos exércitos. O santo é Senhor, e ele tem exércitos. E ele virá, e ele vai ser vitorioso sobre todas as coisas que foram contra ele. O Cordeiro virá para reinar. Até lá, que faço eu e você? Nós o amamos e nós o conhecemos para sermos como ele. Vem comigo. Não pode ter rebeldia na igreja. Olha para mim. Não pode ter rebeldia na igreja. Não pode ter independência na igreja. A gente não pode brigar para desobedecer. A gente briga para obedecer. Porque nós somos o povo que já cedeu. Quando você cedeu? Quando você entregou sua vida a Ele, você cedeu. Quando você entregou sua vida a Ele, você entregou a sua vida a um Senhor. Sim ou não? E o que é Senhor? É aquele que tem todo o direito sobre você. Qual o direito que você tem? Essa eu duvido que alguém conheça. Já conhece, ó pai. De não ter. Meu querer é tão somente teu querer. Rapaz, eu me sinto em casa aqui, está percebendo? É de toda a tribo e todas as músicas. Aqui é um povo eclético. Todos os estilos. Que verdade, não? Meu direito é de não ter. Meu querer. Para isso empenho numa aliança que faço por amor. Você se lembra do dia que você tomou uma decisão por ele? Quem se lembra? Talvez você não soubesse tudo que estava envolvido naquela decisão. Eu estou te avisando. Ele passou a ser seu Senhor, seu dono. E agora a sua vida é para Ele. Não é mais para você. É para Ele. Sua vida é para Ele. Então, as nações estão amotinadas. Deus, vou dar um exemplo, passa pelo Irã e existem milhares de pessoas amotinadas contra ele. Por que Deus permanece no Irã? Porque ele bate numa casa e tem 3 pessoas louvando a ele com a boca, sem emitir som para não ser presa e fazendo. Eu estou te contando o que realmente está acontecendo no Irã. O Irã é uma das nações onde mais se convertem pessoas hoje no mundo. Quando você olha o que está na televisão, pelo amor de Deus, tome cuidado com o que você vai interpretar daquilo. Deus está ouvindo o clamor de uma nação. Você sabia que quando Jesus chega numa nação, Ele escolhe onde Ele quer morar? E Ele escolhe a igreja? Para que essa igreja, cheia da presença dEle, espalhe o seu governo, espalhe pela pregação do Evangelho, espalhe pela conversão de pessoas a Jesus Cristo. Assim é em todas as nações. Deus tem um povo em Itabirito,
Mas em Itabiri tem gente amotinada? Tem. Em Jundiaí tem? Tem. Mas eu sei que em Itabiri tem uma igreja. Você faz parte dela, junto com outros irmãos que congregam em outros lugares. Mas você faz parte dessa igreja, amém ou não? Então, por favor, seja um povo de fácil condução. Para de dar trabalho a Jesus. Eu queria tanto ter ouvido amém. Tem uma coisa que me incomoda na igreja. Vou abrir meu coração com você. Me incomoda na igreja nossas teimosias. E toda teimosia nossa está ligada à nossa rejeição de alguém que diga para a gente o que a gente deve fazer. E Deus nos colocou juntos como igreja e mandou a gente sujeitar uns aos outros. Para quê? Para proteger a gente da rebeldia, do motim, da independência. E nos preservar como um povo onde Ele sempre pode estar na terra. Um povo manso, humilde, santo e obediente. Vamos dizer, um povo manso, humilde, santo e obediente. Como Jesus era? Manso, humilde. Será que deu para entender? Eu quero orar com você. A gente continua amanhã. Mas eu queria que nessa noite você fosse para casa pensando assim: eu faço parte de um baita projeto. Eu quero concluir. Espera aí, antes de levantar. Desculpa, eu falei que ia acabar, né? Desculpa. Se é para orar, né, irmão? Bora orar logo. Espera aí, me dê um minuto. Eu queria que você visse uma cena. Quantas nações hoje estão adorando a Jesus? Nações. Quantas? Acabei de pregar. Uma. Como é o nome dela? Igreja. Quantas nações estão adorando Jesus hoje? Uma. E essa nação está infiltrada nas nações. Mas é uma nação só. É o povo de Deus. Propriedade exclusiva dele. Amém ou não? Vós sois, lembra? Nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa nação. Amém? Ok. Então hoje, olha para mim. Quero que você olhe e veja a cena. Hoje, qual é a posição principal da igreja? Qual é a principal posição da igreja? Se ela já se rendeu, se ela já não é mais rebelde, se ela não está amotinada, como ela está? Rendida, prostrada, diante de quem? Diante dele. Imagina a igreja, ora vitoriosa, ora perseguida, ora aplaudida, ora vaiada, preservando esse lugar de adoração diante do Senhor, sendo às vezes elogiada, sendo às vezes cuspida, como seu rei foi. Ela preserva esse lugar de prostrada, rendida, não rebelde diante de Deus. Mas ela passou a vida dela cantando: todo joelho se dobrará, toda língua. Eita! Aí naquele dia, quando o rei destruiu o anticristo, quando o rei estabeleceu o seu governo eterno sobre a terra, nós vamos olhar para os lados, para todos os lados, e está escrito:
O Pai deu a ele um nome acima de todo nome, para que a menção do seu nome, quantos? Todo joelho se dobre, e toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ter um dia que aqueles que se renderam vão estar prostrados voluntariamente. Os amotinados vão ter suas pernas quebradas para se dobrarem diante dele, porque vão ter que admitir: Ele é o Senhor. Mas a gente tem o privilégio de viver isso muito tempo antes. O nosso privilégio é adorá-lo, é prostrar diante dele, e já ter contato com ele, e já tê-lo como rei, e já tê-lo como Senhor, e já poder ser semelhante a ele. Nós somos o povo mais privilegiado da terra, que nós somos a habitação de Deus na caótica terra. Nós somos o lugar onde Ele quis morar. Pode ficar de pé agora? Você pode adorar Jesus um instante comigo? Eu queria que você agora olhasse para Jesus, intencionalmente. Olhe para Jesus como um rei vitorioso, como aquele que veio para vencer, está vencendo e vai vencer. Você pode adorá-lo. Que tal agora você dá uma olhadinha para dentro de você, para a sua vida, e você fazer uma escolha de fazer todas as áreas da sua vida convergirem para Ele, intencionalmente. Intencionalmente.
Que tal você pensar no seu trabalho e falar assim: Jesus, eu quero aprender a fazer do meu trabalho algo que converge para ti. Olhar para todos os relacionamentos de amizade, de trabalho, de escola, de família, de parentes, e falar assim: Senhor, eu quero que todos os meus relacionamentos apontem para ti. Que tal você falar para Ele que você quer que todas as suas coisas sejam dirigidas para a glória dEle, seus bens utilizados para a glória dEle, suas forças físicas, emocionais. Que tal que suas emoções se rendam a Ele? Que tal você se alegrar por causa dEle, ao invés de se entristecer por causa das situações complicadas da vida? Que tal você se alegrar por causa dEle? Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Você pode fazer uma oração desse tipo aqui que eu estou sugerindo para você? Dar uma resposta prática ao Senhor, porque você é da nação não amotinada. Eu decidi, Jesus, te eleger como meu Senhor. Meu direito é que não ter direito algum. Meu querer é tão somente o teu querer. Para isso empenho minha palavra, uma aliança que faço por amor. Aceita, Senhor, a minha vida. Aceita, Senhor, essa aliança. Aroma suave em tua presença, seja sempre o teu.
seja sempre. Senhor, seja o dono de tudo que temos, seja no nosso trabalho, seja, Deus, na faculdade, na escola onde estamos. Reine sobre nós, Jesus. Reine sobre nós, porque esse povo que Tony falou, somos nós. Esse povo que Tony falou, somos nós. Eu faço parte desse povo. Reine sobre nós. Reine sobre nós. Reine sobre nós. Reine sobre os nossos desejos. Reine sobre nossas escolhas. Reine sobre o nosso temperamento, Jesus. Reina, nos torne como o Senhor. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Os reis da terra se prostram ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavra, reina. Não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, Jesus. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina sobre todas as áreas da nossa vida, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Reina sobre nós. Reina, Senhor. Reina, Senhor.
Essa é a nossa oração essa noite, Jesus. Assume o governo de tudo que estamos fazendo errado. Assume o governo, Pai, das áreas que ainda estão bagunçadas e amotinadas dentro de nós, Senhor. Assuma o governo, Senhor, das regiões do nosso coração e na nossa mente que ainda estão amotinadas. Vem com sua luz sobre nós, Jesus. Reina sobre nós. Reina sobre nós, Senhor. O reino de justiça. O reino de justiça. Reina sobre nós, vem reinar, vem reinar, reina sobre nós, vem reinar, vem reinar. Reina sobre nós, vem reinar, reina sobre nós, vem reinar, vem reinar. Reina sobre nós. Pai, louvamos o nome do Senhor por quem Tu és. Obrigado por ser quem Tu és, Jesus. Obrigado por ser quem Tu és, Jesus. Obrigado por ser quem Tu és. Manso, humilde, justo, fiel, verdadeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado por ser quem Tu és. O nosso Rei. O nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso amo, amado da nossa alma, desejado das nações. Desejado das nações. Reinar sobre nós, Deus, essa é a nossa oração aqui essa noite. Reina sobre tudo que há em nós, tudo, absolutamente tudo, Senhor, absolutamente tudo que há em nós,
absolutamente tudo, Senhor. Refazemos essa aliança que um dia fizemos, Senhor. Abrimos mão da nossa vida para que o Senhor viva em nós. Para que o Senhor viva em nós. Entregamos nas suas mãos a nossa vida, Jesus. Te entregamos, Deus. Reafirmamos essa aliança que um dia fizemos. Te entregamos nossa vida nas suas mãos. Governa, reine, faça a sua vontade. Por amor, abrimos mão de tudo que sabemos, cremos e somos, para fazer o que o Senhor quer. O que o Senhor quer. O que o Senhor quer. Para ser quem Tu és. Louvamos o nome do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. O Senhor assuma cada vez mais espaço dentro de nós, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Amém? Amanhã a gente volta às 18 horas. Amanhã você que quer ajudar, os irmãos estarão lá no galpão. Amanhã você pode servir, você pode ajudar. Procure saber mais aí como servir e ajudar, tá bom? E amanhã às 18 horas aqui, para a segunda parte dessa palavra sobre a centralidade de Cristo. Deus abençoe.